Que alegria, estamos aqui na casa de Deus, né? Em mais um domingo à noite, sinal de que Deus mais uma vez cuidou de nós. Agradeço o Lincoln, a liderança da igreja aqui do Espaço Novo Tempo pelo convite. Estou feliz de ver muitos amigos, em especial amigos litorâneos, Roselien e o Aleandro, né? Irmãos recém-chegados de Bertioga, viu? Que bênção! Deus exportando os seus filhos, né? Para o interior paulista, viu? Deus abençoe vocês, eu tenho orado por vocês, né? Nos encontramos aí logo nos primeiros momentos que eles chegaram na cidade, e eu tenho orado por eles, viu? Deus use vocês no meio que vocês vivem, né? E abençoe o início da vida aqui em Piracicaba. Amém? Estou feliz de conhecer vocês, meu nome é Marcos, né? Conheço boa parte, meu nome é Marcos ou Marquinhos, eu sou um dos líderes, né? Um dos anciãos lá da igreja do Morumbi, próximo ao Hospital do Unimed, minha esposa também é diretora da ASA, né? Do Serviço Social. E o Lucas e Estela são os nossos filhos, né? Ficaram em casa, não puderam vir. Meu filho está com um pouco de febre, né? A garganta um pouco infeccionada. Mas temos nos empenhado, né? Assim como você, temos limitações, temos problemas também, mas temos nos empenhado em pregar o Evangelho e ajudar, né? Ser uma bênção no meio que nós vivemos. Toda segunda-feira lá em casa, já esse é o 6º ano, né? Que a gente abre as portas para a vizinhança, né? Alguns familiares, alguns vizinhos. E nós, então, lá estudamos a Bíblia, oramos juntos, fazemos um lanchinho juntos, almoçamos juntos. E aí, toda segunda-feira, né, há 6 anos, estamos fazendo isso, né? Jesus pede para que sejamos uma bênção no nosso trabalho, na escola, no meio onde nós vivemos, na igreja, fora da igreja, né? Deus abençoe você, que você também, crescendo, né, no conhecimento da palavra de Deus e na comunhão com Deus, através da oração, estudo da Bíblia, também faça a diferença no meio que você vive. Amém? Que alegria, nós estamos estudando, né, Lincoln? O livro Desejado de Todas as Nações. E quem é o desejado de todas as nações? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, né? E a gente vê lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os 3 ali criando o ser humano, o universo. E esse Jesus, né? Um componente, né? Uma pessoa das 3 pessoas de Deus veio aqui a essa terra e morreu para que eu e você, ao irmos a um sepultamento, eu fui num velório, né? Acho que na quarta-feira, troquei o feriado, né, que a empresa, eu estava trabalhando no feriado 1º de maio, eu fui pai de um amigo, 66 anos, jovem, né, e acometido por uma doença, né, um câncer, morreu. E você vê muitas pessoas tristes, né, algumas desesperadas, outras nem tanto, mas se há uma esperança para mim e para você, de que a sepultura não é a última palavra, existe uma esperança. Se existe essa esperança, é porque Jesus veio um dia a essa terra e morreu por mim e por você. E logo, logo Ele vai voltar a nos buscar. Amém? Muito bom. Vocês viram na semana passada o capítulo 6, né, que conta um pouco sobre o nascimento de Jesus. Falou também a perseguição, né, ferrenha de Herodes para matar aquela criança, porque ele sabia que era uma ameaça ao seu reinado aqui na terra, né? Então contou um pouco o capítulo 6 sobre isso, e hoje, capítulo 7, né, em criança, conta um pouquinho da história de Jesus ali na infância, tá? Jesus nasceu, né, foi perseguido, vocês viram na semana passada, né, os reis magos, a Bíblia não fala quantos eles eram, né, os magos, sabemos que eram 3 presentes, a gente vê, né, nas ilustrações, 3 reis magos, mas a Bíblia não fala a quantidade de reis magos, mas eles foram, estrela indicava, né? E eles foram lá ver o menino Jesus que havia nascido, e então, pelo aviso de Deus, eles fogem, muitas crianças, né? Um assassinato em massa de crianças de 2 anos para baixo, e Jesus então foge, e depois Jesus cresce em Nazaré, e nós vamos ver um pouquinho como foi a infância de Jesus, Aleandro, e dá para extrair mensagens, viu? Do que Jesus vivia, como ele foi educado, como ele cresceu, né, Joaci? Dá para a gente extrair mensagens para nós hoje, como pais que educam filhos, netos, sobrinhos, como jovens, como crianças, né, como adultos, podemos extrair mensagens para a nossa vida e vivermos também como Jesus vivia. Amém? Muito bom.
Nós vamos ver aqui alguns slides. Antes de a gente começar, vamos novamente curvar nossa fronte e fazermos mais uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Criador e nosso Salvador, nós te agradecemos porque mais um dia nós vivemos aqui nessa terra conturbada e violenta. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com nossas famílias, e agradecemos também porque o Senhor não desiste de nós. Enquanto a porta da graça ainda está aberta, o seu Santo Espírito, mesmo que o ser humano seja ingrato, vire as costas ao Senhor, mas o seu Santo Espírito ainda está à procura, Senhor Deus, de brechas, de aberturas que as pessoas estão dando, nós também, para que o Senhor possa incomodá-las, possa exortá-las, para que elas se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem ao Senhor. Que o Senhor incomode a nossa vida constantemente. Ajude-nos a permanecermos firmes e fiéis nos teus caminhos, pois temos sentido, Senhor Deus, ao respirar, ao olhar para esse mundo, temos visto que está chegando o dia em que Jesus vai voltar. Ajude-nos a nos preparar para isso e nos capacite para sermos luz para o mundo, para que ajudemos outras pessoas também a estarem preparadas para o reino dos céus. Ajude-nos a entender essa mensagem desta noite e que possamos sair transformados, diferentes de como entramos, mais dispostos a conhecer e a servir ao Senhor, a Cristo Jesus e a tua igreja, a tua obra aqui na terra. É no nome poderoso de Jesus que logo vai voltar. Te pedimos e agradecemos tudo isso e entregamos as nossas vidas e decisões em tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Capítulo 7 em criança, a infância e juventude de Jesus. Olha lá, foram passadas numa pequenina aldeia montanhesa, né? Chamada Nazaré. Deixa eu ver se não passou uma... Isso, Nazaré. Essa é uma foto atual de Nazaré, tá? Segundo o census recente, Nazaré tem cerca de 80 mil pessoas. A cidade de Nazaré hoje. Se você pegar um avião, você consegue então ir lá em Nazaré. Nazaré é mais ou menos assim. E na época de Jesus, nós vamos ver aí, né? Vou falar depois. Nazaré, essa aqui é a igreja, irmãos, da Anunciação. Antes de Jesus, que fugiu, né, para o Egito, e voltou com pouca idade, talvez 3, 4 aninhos, né? Para Nazaré, Maria estava lá quando o anjo Gabriel anunciou a gestação, a gravidez. Você vai ficar grávida, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Jesus, ela estava aí, em Nazaré. Então essa igreja da Anunciação, deixa eu ver se eu tenho um laserzinho, né? Esse prédio amarelo aqui, ó, é a igreja onde foi construída, sabe onde? No vilarejo original de Nazaré. Nazaré lá atrás, muitos falam que tinham poucas casas, e os historiadores, escavando as ruínas da antiga Nazaré, falam que não vivia em Nazaré mais do que 300 pessoas. Indo para o Tupi, sabe aquele bairro Tupi, afastado um pouco de Piracicaba, tem o Bartira. Bartira é um bairro, né, um pouquinho antes do Tupi, tem uma igreja adventista lá, né, um grupo. E o Bartira, creio eu, tem ali umas 4 ou 5 ruas, talvez viva um pouquinho mais até que de 300 pessoas. Então imagine um bairro, um vilarejo pequeno de 30 casas, 40 casas, 50, poucas casas, onde viviam não mais que 300 pessoas. E essa igreja, então, para você ter uma ideia, ela está em cima de onde era o vilarejo de Nazaré. Então Nazaré era o quê? Era isso aqui, ó. Isso aqui não existia, né? Eram árvores, florestas. Então Nazaré era um vilarejo pequeno, tá? De mais ou menos aí, não mais, né? Os historiadores estimam não mais de 300 pessoas, tá? Então essa é a imagem atual de Nazaré. Cerca de 80 mil pessoas vivem aí hoje. Olha aí. A infância de Jesus foi lá em Nazaré, né? Localizada na Galileia, a cerca, mais ou menos, 150 quilômetros de Jerusalém. Fica lá naquele território, né, de Israel, e fica mais ou menos daqui em São Paulo, para você ir de Nazaré até Jerusalém. Inclusive, na época de Jesus, como era um local meio afastado, eles debochavam um pouco. É igual às vezes tem, né, o pessoal da capital fala, os caipiras lá no interior, né? Tinha isso também. Então, quando Jesus e outras pessoas de Nazaré iam lá para a capital, imagine indo daqui, né? Imagine Piracicaba, né? Há 100 anos atrás, você fosse para a capital. Eles também, né, iam zombar ou brincar, né? E também tinha isso na época de Jesus. Era um vilarejo pequeno, né? Isso aqui é mais ou menos, né? Como era na antiguidade, eram feitos de blocos, né?
blocos, a escadinha, né? Era mais ou menos assim, aquelas casas, aquelas poucas casas no vilarejo de Nazaré, tá? Cerca de 2 horas de carro, se você for ver nos tempos de hoje, né? 150 quilômetros daqui em São Paulo, mais ou menos. Muito bom. Então, aqui só para você ter uma ideia, tá? Tá pequenininho o mapa mundi, tá? Isso aqui é o globo terrestre. Aqui tem um quadrado vermelho apontando para essa área, tá? Então, aqui, ó, é a América, tá? Canadá, Estados Unidos, México, né? Aqui a América Central, Brasil, aqui embaixo, né? A Argentina, tá? Esse lado esquerdo. Aqui a extrema direita, né? A Ásia, Japão, Coreia do Sul, né? E no meio da Terra, né? No mapa que a gente conhece hoje, tem essa área aí, o Oriente Médio, né? Então você tem aqui o Mar da Arábia, o Golfo Pérsico, né? Aqueles que têm já um pouco mais, não são tão jovenzinhos, lembram, né, da Guerra do Golfo, a primeira guerra televisionada, né? Acho que foi em 90, mais ou menos. Muitas bombas à noite, né, eram filmadas. Esse aqui é o Golfo Pérsico, né? Arábia Saudita. Aqui o Mar Mediterrâneo, né? Então isso aqui é um zoom dessa partezinha aqui do meio da Terra, né, do mapa. Aqui fica o Mar Mediterrâneo, ali tem a Itália, né? A Europa aqui em cima, a Alemanha, aqui para cá a Rússia, né? Então isso aqui é o meio da Terra, mais ou menos. O Iraque está aqui. Tel Aviv, olha aqui. Ou então meu dedo aqui, Israel, tá? Então Jerusalém fica aqui, Nazaré também fica aqui, tá? Só para você se situar no globo terrestre, onde fica. Olha aqui, aqui fica Israel, fica Jerusalém, aqui fica Síria, fica Damasco, né? Paulo estava indo na estrada de Damasco, estava indo para cá, ó. Olha Damasco aqui, ó. Então ele estava indo daqui para cá, né? Então, só para situar, Israel fica aqui e também Nazaré, tá? O Mar Vermelho, né? Que Deus abriu para Moisés passar. Então isso aí fica mais ou menos no meio do globo terrestre no nosso mapa que a gente conhece hoje. E um zoom ainda maior, né? Síria, Jordânia, a Palestina aqui, né? Israel, né? Como eu mostrei lá no mapa anterior, e Nazaré está aqui. Nazaré está aqui, olha Jerusalém aqui, ó, tá? Então é mais ou menos aqui, daqui em São Paulo, a uns 150 quilômetros, né? O Líbano, Damasco. Então, só para situar, Nazaré fica então nessa região do nosso globo terrestre, tá? E foi aí então que Jesus cresceu. Ok? Vamos lá então. Lucas 2,40. Se você tem a Bíblia, vamos ler lá. Tem aqui também, caso você não tenha a Bíblia ou prefira ler. Lucas 2,40 fala que Jesus crescia. Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 2, verso 40. Crescia o menino, né, falando de Jesus em Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, né? Então Jesus, ele era realmente uma criança especial. Ele nunca usurpou, né? Fez uso dos seus superpoderes como Deus, nem quando criança, né? Nem quando adulto. Não se protegeu a si mesmo, né? Ele usava o seu poder para quê? Para abençoar as pessoas, curar enfermos, levar o evangelho de Deus adiante, né? A obra de Deus. Muito bom. Jesus revelava como criança disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir a outros. Manifestava uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em questões de princípio, sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. E eu e você? Será que também nas questões espirituais, né? Você que já estudou a Bíblia, é um membro regular, se batizou na Igreja Adventista, você que está estudando agora, né? Está começando a estudar ou está no meio do caminho dos estudos, como eu e você temos gerenciado, né? Ou lidado com as verdades da Bíblia que chegou até nós? Será que temos sido firme como a rocha, como Jesus era? Na questão do trabalho, né? A guarda dos mandamentos, na fidelidade, né, e gratidão ao Senhor, no cuidado com o jardineiro lá do trabalho, com o chefe. Será que eu faço distinção entre as pessoas? Será que eu tenho seguido os passos de Jesus? Tenho sido fiel aos princípios que a Bíblia pede para que eu seja?
Jesus era, né? E como cristãos, seguimos os passos do Mestre. Tropeçamos, né? Claro, somos falhos, pecadores, mas temos um alvo a seguir. Temos uma meta, né, a alcançar, que é fazer o máximo possível, derramar lágrimas, se for necessário, para seguir os passos do Mestre Jesus. Amém? Muito bom. Desde os primitivos tempos, os fiéis em Israel haviam dado muita atenção à educação da juventude. Eles se empenhavam em educar as crianças e jovens, né, na questão religiosa e ensinar as coisas de Deus. Muito do ensino era feito oralmente, mas os jovens aprendiam também a ler os escritos dos hebreus e os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento eram franqueados a seu estudo. Tá? Então eles estudavam a Bíblia, né? Tinham aquelas peles de carneiro, né? Recentemente, em 1940 mais ou menos, eles encontraram, né, aqueles escritos dos essênios que confirmam, né, muito do que a gente tem hoje na Bíblia, escritos da época de Jesus, antes de Jesus. E isso então estava à disposição. Não em uma Bíblia pequenininha, né, como a gente tem hoje, mas em rolos maiores. E eles então estudavam, ensinavam nas sinagogas, né, nas igrejas, as coisas do reino de Deus. Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade era considerada sob a maldição de Deus. Ou seja, as cidades eram realmente constrangidas, né, a ensinar de Deus para as pessoas. Se tivesse uma cidade que não levava muito a sério a religião, era considerada uma maldição de Deus, né? Ou seja, Deus não via com bons olhos aquela cidade. Todavia, o ensino se tornara formal. A tradição havia em alto grau sobrepujado as Escrituras. Ou seja, dá para a gente ser assim também hoje? Legalistas, estudar a Bíblia, né? Mas não revelar, né, o amor de Jesus nas nossas atitudes, ter só em mente aquelas palavras frias, né, na nossa mente. E era isso que estava acontecendo. Eles conheciam a Bíblia, né, mas eles não viviam o que a Bíblia ensinava. Eram legalistas, criavam, né, os judeus tinham livros à parte com centenas de regras. O que podia fazer nos dias da semana, como tratar a mulher, o que fazer no sábado, quantos metros eu podia andar no sábado. Eles tinham um monte de regras. E isso acabou se tornando, né, uma religião fria. E a gente vê na parábola, né, que Jesus conta do bom samaritano, né? Quem que passa e vê aquele homem ensanguentado e passa de largo? Está ensanguentado? O Rafael, né? Está aqui ensanguentado. E quem que passa primeiro aqui? Eu vou sujar minha roupa? Vou sujar minha roupa de pastor, de sacerdote? Estou fora, deixa ele que se vira aí. Nem que morra, mas eu não sujo a minha roupa, né? Talvez seja a gentalha, né? Seja o pessoal de Samaria. Os samaritanos, né, que eram tidos como pessoas misturadas, não eram judeus legítimos, mas tinham se misturados, né, com pessoas de outras religiões. Então era gentalha. Então a gente vê que o conhecimento da Bíblia não nos torna semelhantes a Jesus. Indo para um extremo, quem que conhece a Bíblia também? E que já viveu no céu e foi expulso? O inimigo de Deus conhece a Bíblia. Ele é igual a Jesus? Pelo contrário, é outro extremo. Então, só conhecer a Bíblia não nos torna igual a Jesus. E a gente vê aqui que eles ensinavam as Escrituras, né? Mas as coisas estavam se tornando formais, né? E a tradição tomou conta e deixou para trás a essência das Escrituras. Muito bom. Mas os mestres judeus davam atenção a questões cerimoniais. Sob a influência dos rabis, as faculdades dos jovens eram reprimidas. Seu espírito se tornava constrangido e estreito. Aqui é uma foto ilustrativa, né? Um rabino, né, judeu ensinando uma criancinha, né? Mas a essência da Bíblia ficava em segundo plano. O importante era fazer direitinho, né? Ia ter a Páscoa, olha, não errava uma vírgula, os jovenzinhos todos alinhados um atrás do outro, a roupa impecável, era tudo nos trinques. Cerimônia não tinha, era nota 10, mas a essência das Escrituras ficaram para trás. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Olha lá, Jesus não ia com esses rabinos aprender. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela,
e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. Então Jesus, na qual escola ele foi? Escola de casa. Mamãe Maria pegava Jesus no colinho, pegava ali, né, os escritos que tinha, pergaminho, desenhava no chão, contava as historinhas da Bíblia, né? Ia na sinagoga também, né? Participar lá dos cultos, das cerimônias, né? Mas ensinava em casa. À noite mostrava a lua, as estrelas. No sábado mostrava lá o laguinho, o patinho, o pintinho que nasceu. Olha, Jesus que criou. E pouco a pouco Jesus foi conhecendo com a sua mamãe em casa. Um estudo diligente, fora das influências, né, mundanas e cerimoniais, ensinando de verdade Deus. Muito bom. A mamãe Maria lá, com Jesus aqui menininho, né? Olha aqui, uns 5 aninhos de idade. Uma ilustração, né? Olha aqui, ajoelhado e orando, ó, com as mãozinhas postas. E eu e você? O que temos feito com os pequeninos que nos cercam? Temos orado todas as refeições com eles, antes das refeições? Olhinho fechado? Temos feito na medida do possível, né? Sei que os horários são distintos, diferentes, mas temos orado em casa, no culto familiar, antes de papai e mamãe trabalhar ou eles irem para a escola, 6 da manhã, 6:30, né? Todo mundo ajoelhadinho ali na sala, em algum lugar. Senhor, cuida de nós, abençoe o colégio, a professora, trabalho do papai e da mamãe, um culto, né, familiar. Então, irmãos, temos um papel muito importante a desenvolver com filho, neto, vizinho, não importa, a desenvolver com aquelas crianças que nos cercam. Temos, às vezes, muito maior influência do que outras pessoas, né? Porque são nossos conhecidos, estão ali conosco diariamente, semanalmente. Então, precisamos refletir como tem sido, né, a nossa influência para os pequeninos que nos cercam. Amém? Se você já é pai, amém, leia a Bíblia, né, escritos cristãos importantes também para nos educar. Vamos ter filhos? Precisamos, mulheres, aprender, né? Livro Educação da Criança, muitos outros livros. Precisa ler antes de ser mamãe, antes de engravidar, inclusive, né? É importante. Papai também, né? Eu sou adventista, em agosto vai fazer 10 anos, né? Então, eu não tive todo esse privilégio de ter anos antes acesso a isso, né? Eu entrei na igreja, meu filho logo nasceu, né? Minha esposa estava grávida quando nos batizamos, né? É claro, né? Também lemos, aprendemos, mas já estávamos no meio do caminho, né? Então é um privilégio, né? Quem pode mais cedo ser um aventureiro de 6 a 9 anos, ou um desbravador de 10 a 15 anos, ser um membro da igreja. Que bênção, irmãos! Quanto material à disposição para nos tornarmos melhores cidadãos, funcionários, vizinhos, pais, mães, filhos. Amém? Possamos então nos consagrar não por nós apenas, mas por aqueles que estão sob nossa influência. A pergunta feita durante o ministério do Salvador foi: como sabe, fizeram para ele lá em João 7,15, né? Como sabe este aqui, este menino as letras, letras, né? A Bíblia, não as tendo aprendido? Porque aqueles rabinos estavam ali e falou: esse menino não passou por nós. Como que ele sabe a Bíblia? Mamãe lá em casa. Inclusive, quando ele ficou para trás, né, no comboio, né, que foram embora, estava dando aula lá para os mestres. Todo mundo boquiaberto, né? Com 60 anos de idade, 70 anos de idade, né? Os top, né? Dos judeus, e ele 12 anos falando as coisas do reino de Deus. Claro que Jesus sempre foi Jesus, né? Mas não é porque ele era Jesus, irmãos, que Deus deu toda a sabedoria para ele lá não, viu? Ele teve que galgar os passos humanos. Senão a mãe dele não precisava fazer nada, né? Por que a mãe educou? Porque ele precisava ser educado como humano também. Mamãe fazia desenho, mamãe ensinava. Jesus agora de joelhos, ajoelha. 3 aninhos, 4 aninhos. Certo? Por isso que Deus deu uma mãe especial. Ele era um menininho, precisava ser guiado. Ele não era uma criança automática por ser Jesus. Ele era Jesus, mas ele precisava ser educado. Por isso que Deus deu uma mãe especial para ele, né? Que era uma mulher consagrada também, uma jovem consagrada. Então eu e você também, né, irmãos? Que possamos nos consagrar e ensinar as crianças sobre nossa influência. Então, como sabe esse letras não as tendo aprendido, não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas simplesmente que não recebera instruções dos rabinos.
tá? Ele não tinha ido naquela escola, mas aprendeu com mamãe e com a natureza, né? Mamãe o guiava, o ajudava. E certamente, né, o Espírito de Deus também estava ali com ele, né? Ajudando-o. Aquele que fizera todas as coisas, Jesus, estudou as lições que sua própria mão escrevera na terra e no mar e no céu. Imagine mamãe Maria, né? Jesus, venha ver as estrelas, que lindas. Que engraçado, né? Aquele menininho, Deus humano, né? Deus homem, né? Saber que ele mesmo era o criador daquelas estrelas que a mamãe ensinava. Que interessante, né? Olha aquelas estrelas, ele é o dono do universo. Muito bom. Desviados dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas e dos animais, bem como a dos homens. Irmãos, lá no Novo Testamento, Paulo diz que todos os homens são indesculpáveis. Certo? Porque Deus se revela também através da natureza. Tá? Então, mesmo o índio lá no meio do mato, ele vê uma bênção acontecer. Ele não faz quase nada, a barriga da mulher dele começa a crescer, continuou caçando, continuou pescando, comendo fruta, e daqui a pouco sai um nenê pronto, com braço, perna, daqui a pouco fala, anda. Um milagre. Aí ele vê o João de Barro, que não foi na escola, nasce um passarinho pequenininho, os pais morreram, e nasce um pequenininho lá, está construindo casa. Com a portinha virada para o lugar que chove menos. Que sabedoria, irmãos. Que sabedoria. As plantas, né? Dão frutas, uma igual a outra. Que bênção, irmãos. Deus se revela através da natureza. E eu e você precisamos usar isso como método de educar as crianças. A vida é corrida, não é? Para mim e para você? Tem um dia especial que Deus reservou, irmãos. Para que se não deu nos outros 6 dias para você fazer isso, tem um dia especial que vai dar. O último dia da semana. Amanhã é segunda-feira, porque qual dia da semana é? Isso, segunda-feira, segundo dia. Hoje é o primeiro, né? E ontem foi o 7º dia, o último dia da semana. Para fechar com chave de ouro, né? Sábado, um dia santo e especial, que serve também para mostrar a natureza para as crianças, ensinar para ela um monte de coisa. Sobre Deus, sobre sexualidade, um monte de coisa. Dependendo do que você quer fazer, olhou os animaizinhos, olhou as plantinhas, o céu, você consegue extrair a lição e mostrar para eles como funciona a máquina da vida, o poder de Deus. Amém? Eu, em dezembro, irmãos, depois de muito tempo planejando, uns 2, 3 anos, Joaci, sabe o que eu fiz? Um galinheiro. Tem 12 galinhas em casa agora. E a criançada, minha filha tem 4 anos, o meu filho tem 9. Minha filhinha abraça a galinha, tem quase metade do tamanho dela, né? Ela abraça a galinha assim, e vem com a galinha andando no colo, e a galinha lá, no ombro dela assim. Passa a mão na galinha, o ovinho que a galinha bota, faço o ovo para ela quente, sabe? Na xicrinha, ela come. Ontem mostrei o filminho dos pintinhos nascendo. E fui falando um monte de coisa. Que bênção, né, irmãos, a natureza? Deus deixou a natureza para servir de instrumento de educação para os nossos filhos. E Jesus, o próprio Criador de tudo, também aprendeu com a natureza. E você vê que muitas parábolas de Jesus, de onde ele extraía, né? Do grão de mostarda. Note que tudo que ele aprendeu na infância, o funcionamento da natureza, ele extraía e falava e transformava em parábolas para os homens facilmente entender. Sabedoria que vem de Deus. Procurava continuamente tirar das coisas visíveis ilustrações pelas quais pudesse apresentar os vivos oráculos de Deus. Então, as coisas do reino de Deus, nem sempre inteligíveis, né? Tangíveis, as mentes às vezes limitadas, né? Pedro era um pescador, né? Devia ter a pele escura, sofrida com muito sol, não tinha estudado em escola, né? Como falar das coisas invisíveis do reino de Deus para pessoas como essas? Né? Então, ele usava os exemplos da natureza que eram palpáveis para essas pessoas e elas entendiam. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, pensava e falava como criança.
mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Os habitantes de Nazaré, olha só, irmãos, aquela cidade pequenininha, aquele vilarejo, né? Uma vilinha. Os habitantes dessa vila Nazaré eram proverbais por sua impiedade. Certamente, né, Édio? Lá em Nazaré devia ter um barzinho na esquina. Eles iam lá, falavam besteiras. Eu vi também que nesses tempos antigos a prostituição era disseminada. Eles tinham até cabines no meio da cidade para que pudessem cometer os seus atos imorais com as prostitutas. Então você imagina, irmãos, Jesus não viveu no meio de uma floresta sem problemas, isolado no meio do nada. Ele estava numa cidade pequena e que tinha problemas, homens ímpios, e Jesus estava lá. Os habitantes de Nazaré eram ímpios. O mau conceito em que eram geralmente tidos revela-se na pergunta de Natanael. Por que ele perguntou isso, Natanael? João 1,46. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, essa vilinha? Cheio de cachaceiros, devia ter prostitutas. Além de pequena, tinha problemas. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar lá? Por isso que Natanael também falou isso. Não só porque era um lugar distante, mas porque tinha pessoas más lá também. Satanás era infatigável, incansável em seus esforços para vencer a criança de Nazaré. Desde os seus primeiros anos, Jesus era guardado por anjos celestiais. Todavia, sua vida foi uma longa luta contra os poderes das trevas. Então, irmãos, quando Jesus diz que eu venci o mundo, isso foi desde a infância, viu? E ele não foi posto numa redoma de vidro, não. Ele teve que buscar, irmãos, poder de Deus para poder vencer as suas tentações. Quando ele tinha 12, 13, 14, 15 anos, os desejos, né, hormonais, você acha que não vinha nele também? Né, na puberdade, na juventude, não é? Aquelas pessoas, né, cometendo seus atos ilícitos. Mas certamente, né, irmãos, com os ensinos de sua mãe, né, nas Sagradas Escrituras, Jesus mantinha o quê? Mantinha o foco. Quem não sabe para onde quer ir, não chega em lugar nenhum, né? Se perde facilmente. Mas Jesus tinha um alvo muito certo na vida dele. Ele não se deixava abalar por nada, nem pela corrupção que o cercava. E eu e você, temos mantido o foco? Temos estudado pelo menos um capítulo da Bíblia pela manhã, temos orado de joelhos por alguns minutos sozinhos, temos feito lá o culto familiar. Como tem sido a sua consagração diária? Você, sem tomar um bom café da manhã espiritual, não vai ter forças, né? Assim como se você não comer frutas, não tomar um bom de jejum, um pão, né? Você não tem forças para o trabalho, espiritualmente também. Se você não se alimenta bem de manhã, você não vai ter forças para vencer o mundo como Jesus venceu. E também, pensando no aspecto missionário, ninguém dá o que não tem. Não estudou em casa, vai chegar no ponto de ônibus e vai falar o quê? A vizinha que brigou com o marido às 6 da manhã, vai falar o quê? Chegou no trabalho, jovenzinho lá, no meio das drogas, pensando no suicídio, vai falar o quê? A gente não pode dar, irmãos, aquilo que a gente não tem. Então, se a gente quer fazer o que Jesus fazia, que era impactar a vida das pessoas, aconselhando casamentos que estavam se despedaçando, jovenzinhos, na promiscuidade, Jesus fazia diferença na vida das pessoas. Você quer fazer também? Quero fazer também? Precisamos fazer aquilo que Jesus fazia. Comunhão com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que mostra lá quando eles estavam escolhendo os valentes que iam lutar, né? E aí Deus fala assim, aqueles que ajoelhar para tomar água, e tal. Esse está meio cansadão, né? Mas aquele que pega água assim no riacho e já for, está animado. Esse aí você pega e vai para a luta com eles. Esse aí não quer parar para tomar água, não. Está com sede, só molha a boca. Tem sido a minha oração, a minha vida espiritual e de oração assim também?
correndo lá, né? Dona Maria, o ônibus vai passar, né, irmã? Então, Senhor Jesus abençoe, em nome de Jesus, amém. E vai correndo embora. Não deu nem tempo dos dois joelhos encostar no chão, já está indo embora, né? A vida é corrida, né? Está acordando às 6, não está dando tempo, precisa acordar às 5:30. Está acordando às 5:30, não está dando, precisa acordar às 5, 10 para 5. Está acordando às 5, não está dando, precisa acordar às 4. Se fosse para ir para a praia, acordava, né? 2:30, às vezes nem dorme, eufórico. Mas para buscar as coisas de Deus, né? Deus não está aqui em pessoa para me cobrar, né? A gente tem medo do chefe, porque ele cobra, né? É um ser humano que olha, né? Agora Deus, será que está, né? Vamos lá. Só hoje. Deus está vendo. Né? Que Deus nos ajude, né, irmãos? A buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém. Os pais de Jesus eram pobres e dependentes de sua tarefa diária. Precisavam labutar para conseguir o sustento do lar. Ele estava familiarizado com a pobreza, com a abnegação e com as privações. Não era filhinho de papai não, viu? Tinha dia que tinha só arroz para comer, ele comia só arroz. Não ia passear no parque, os amiguinhos iam brincar. Filhinho, vamos lá. Precisamos terminar aqueles bancos lá para a encomenda. E os amiguinhos brincando, ele ia trabalhar. Viu? Jesus conheceu privações desde pequenininho. Isso é importante, viu, irmãos? O pai que acha que quer educar bem o filho, quer dar tudo para o filho materialmente, tem um grande erro, viu, irmãos? Tem pessoas muito inteligentes que eu vejo, dono de posses, milionários, mas privam os filhos de recursos materiais, porque sabe que isso é importante. Viu? Como tem sido eu e você? Importante os filhos saberem o que é passar um pouco de necessidade. Pediu, segura um pouco, não dá tudo de mão beijada, tem que fazer por merecer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, irmãos? A vida não é fácil para todo mundo, mas a gente quer dar mais do que a gente pode, mais do que eles precisam. Eles precisam de tempo com você, isso que eles precisam, né? Você pode não dar nada para eles, mas eles querem você. E o tempo que você gastar com eles, isso é importante. Olhando no olho, deixa o celular lá em cima da pia. Tem que gastar tempo com eles, ensinando as coisas de Deus, né? Passeando na natureza, brincando, jogando bola, basquete. O que vocês gostam, né? Como hobby, tem que fazer junto com os seus filhos. Gastem tempo com eles. E não deem com facilidade coisas materiais, que isso pode corrompê-los, inclusive. Essa experiência de passar por privações, pobreza, serviu-lhe de salvaguarda. Foi uma bênção na vida dele. Em sua laboriosa vida de trabalho, não havia momentos ociosos para convidar a tentação. Como diz, né? Mente vazia, né? É a oficina do diabo. Deus opera quando está tudo tranquilo. Não sei o que eu vou fazer, vou sair de casa sem compromisso. É um perigo isso, viu, irmãos? Crianças também, né? Precisamos ocupar o nosso tempo com coisas saudáveis, coisas úteis. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Todavia, ele viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Ele veio ali, né, irmãos? 3, 4 aninhos, pequeno para Nazaré, e ele ficou lá, viu, irmãos? Dos 12 anos até os 30 ali, não fala dele, de Jesus, a Bíblia. Mas acredita-se que ele ficou lá em Nazaré, trabalhando, vivendo a sua vida, né, até começar com 30 anos o seu ministério. Que aí os evangelhos contam detalhes, né, da sua vida, onde ele passava, o que ele fazia. Este fato é uma repreensão aos que fazem depender de lugar, fortuna ou prosperidade, ou viver uma vida irrepreensível. Não, para mim conseguir ir na igreja, para mim guardar os mandamentos, para mim ser fiel a Deus, eu preciso ter tais coisas. Eu preciso morar num outro bairro, eu preciso trabalhar num outro trabalho, eu preciso. Põe condições para ser fiel e obediente a Deus. E Jesus é uma prova de que é possível vencer o mundo. Ele venceu o mundo onde? No meio de corruptos, prostitutas, ladrões. Ele é cercado pela corrupção. Drogas, né? Coisas ilícitas que existiam na época. Tentação, pobreza, adversidade. Eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Olha, irmãos. No meio da corrupção, né, se buscarmos ao Senhor,
Nós vamos vencer, irmãos, e isso vai desenvolver o nosso caráter. Vamos aprender, né? Vamos desenvolver habilidades para enfrentar essas adversidades, assim como Jesus venceu e se desenvolveu no meio delas. Nos simples trajes de operário comum, Jesus caminhava pelas ruas da pequenina cidade, indo e voltando em seu humilde labor, em seu humilde trabalho. Não empregava o poder divino de que dispunha para aliviar os seus próprios fardos ou diminuir a própria lida. Então, Jesus não usou os seus superpoderes, viu? Ele transpirava, ele tinha calo nas mãos, ele tinha suas necessidades fisiológicas, ia no banheiro, comia, tinha fome, tinha sede, igual você tem. Passava pelos mesmos problemas que eu e você, né, como ser humano. E ele venceu, irmãos, e ele é o maior exemplo para mim e para você. Amém? Se você achar que não dá, lembre-se de Jesus que deu, né? Para ele deu e vai dar para você também e para mim. Amém? Era perfeito como operário, da mesma maneira que era no caráter. Todos devem procurar fazer alguma coisa que lhe seja útil ou de auxílio a outros. Você precisa usar, irmão, a sua profissão, né? O que você sabe fazer de melhor para abençoar outras pessoas. Tá? Não adianta ser um ótimo médico lá no trabalho, um ótimo engenheiro, um ótimo advogado, um ótimo soldador, uma ótima cozinheira, se isso não abençoa alguém. Na sua vizinhança, na família, na comunidade, na igreja. Você precisa abençoar as pessoas com o seu trabalho, com o que você sabe fazer. Ah, eu sou só estudante, eu sabe falar inglês, vai ensinar alguém. Tem que fazer alguma coisa, irmãos. O seu trabalho também tem que abençoar outras pessoas. Deus designou o trabalho como uma bênção, e somente o trabalhador diligente encontra a verdadeira glória e a alegria da vida. A aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e jovens que desempenham alegremente a sua parte nos deveres da família, partilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Tais filhos, olha lá, tem um gramado em casa lá, irmãos? Hoje o meu filho, mesmo com a gargantinha meio ali, ele quis, né? Ele pediu, falou, você não está meio fraquinho? Não, eu quero cortar. Ajudou eu a cortar grama, empurrou a máquina lá. Cortou grama, de vez em quando ele rastela. Vai lavar o carro, quer lavar roda, lava o que você consegue. Lava a louça, põe a cadeirinha, lava a louça. Isso é importante, irmãos. Desde pequenininho já ensinar a lida, participar das responsabilidades de casa. Vai arrumar a cama. O sapato no corredor. Não fica a mamãe tentando resolver tudo não, viu, irmãos? A gente conhece irmãos que a mamãe hoje, já menino grande, o pratinho aqui, parece o doutor lá com gravata de pinguim, né? Aqui a comidinha que você gosta. Aí só falta levantar, o suco de pêssego, por favor, né? Para a empregada, né? Para a mãe. Irmãos, isso não está certo, viu? Não está construindo um grande homem, não. Pelo contrário. Ensinar a fazer o prato, ensinar, acabou de comer, levá-la na pia, se possível, lavar a louça. Né? É importante isso, irmãos. Você não está privando ele dessas coisas, não está ajudando não, viu, irmãos? Vai ter vida depois daquela casa ali. A mãe e o pai vai morrer, ele vai ter que ser um homem. Por isso que muitos homens hoje não conseguem encabeçar o lar, né, irmãos? Foi criado num lar assim. Não é aquele homem mesmo que encabeça, que o gato está no telhado 3 da manhã, sai lá, pega a escada e tal, e aí tem que a mulher sair, entendeu? Não consegue ser aquele varão mesmo. Ou a mulher, né, não sabe fazer um arroz. Que tristeza, não é? O homem também pode fazer o arroz, né? Mas quando nasce o nenezinho, quem que fica em casa cuidando do nenezinho, né? Dando mamar para o nenê, depois o nenê come papinha, né? Mamãe. Tem um escopo, né? Tem uma função específica. Os dois podem fazer as duas coisas, mas cada um tem um papel diferenciado dentro do lar. E por isso que eles têm que ser ensinados desde pequenininho, homem e mulher, a desempenhar o seu papel desde pequenininho. Dentro ali, né? Do razoável, né? Não expor a criança a muitas coisas, mas precisa, irmãos. Precisamos educar grandes homens e grandes mulheres. E é colocando, expondo eles a esses trabalhos domésticos que nós vamos começar a fazer isso. E olha lá, tais filhos que são educados assim sairão o quê? De casa para ser úteis membros da sociedade. Deu 17 anos, 18, né, Lincoln? Passou no vestibular lá em Maringá, no Paraná. E aí? Chega lá, o fiotão criado com a avó, né? Todo mundo fazendo sua comida, tá lá o meninão lá. E aí?
não sabe arrumar a cama, vai ser motivo de chacota ainda, né, Ed? Não sabe arrumar a cama, não sabe se virar, não sabe lavar uma louça, não sabe dar os pulos, né? Precisa dar os pulos, né? Precisa ensinar a serem homens e mulheres que sabem dar os pulos ali, se virar na vida. Porque a vida é lá fora também, né? Não é só dentro de casa. Através de sua existência terrestre, Jesus foi um ativo e constante trabalhador. Esperava muito resultado. E quem espera muito resultado tem que fazer o quê? Um vendedor. Eu espero vender 1000 mercadorias hoje. O que ele tem que fazer? Se ele espera isso, se ele espera muito. Trabalhar muito. Jesus esperava muito e empreendia muito por esse motivo. Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades, como fazem muitos que professam ser seus seguidores, eu e você. Muitos não são dirigentes trabalhadores, né? Fazem corpo mole, famoso braço curto. Jesus não era assim, não. E não quer que os seus filhos e filhas também sejam. Precisa pegar firme, irmãos. Eu não aprendi com meu pai. Dá tempo. Tenho 25 anos e eu não sei lavar uma louça. Dá tempo. Né, Joaci? Vem no Terças do Bem. Terça-feira agora nós vamos ensinar. Né, irmão? Tem a buchinha, detergente. Muito bom. É porque procuram furtar-se a essa disciplina que tanto são fracos e ineficientes. Podem possuir preciosos e amáveis traços, mas são sem fibra e quase inúteis quando há dificuldade a enfrentar e obstáculos a transpor. Olha só, irmãos. É o irmãozinho e a irmãzinha bonitinho, ai que bênção, vem na igreja, mas não tem fibra, tenacidade. Na primeira discussãozinha no trabalho, eu vou pedir a conta. Não sabe lidar com a vida, não sabe ter uma discussão saudável, não sabe receber não. Olha só, irmãos, foi privado de muita coisa lá em casa, né? Não deixa ele fazer isso não, coitadinho, eu faço. E a mamãe vai cortando volta, né? Protegendo o menino, a menina. Aí crescem homens e mulheres, às vezes piedosos, né? Mas não tem fibra para vencer a vida, irmãos. Primeiro obstáculo, reprovou na carta, 18 anos, nossa, acabou o mundo, depressão, 6 meses de psicólogo, não consegue vencer obstáculos. É porque procuram, né, se esquivar de suas responsabilidades, irmãos. E eu e você, como adultos, né, temos responsabilidades em relação aos pequeninos. Nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima, tá? Do céu. Eu e você precisamos ter tempo para as coisas do céu. Por mais ocupado que Jesus estivesse, ele sempre tinha tempo para o reino dos céus. Lixando o banquinho, encomenda atrasada, ele tinha tempo para o reino dos céus. Exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes ouviam os moradores de Nazaré a sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Eu e você, irmãos, também pela nossa atitude no trabalho, né, onde vivemos, precisamos impactar as pessoas. Criminalidade, a previdência, a reforma não está aprovada ainda, e caiu o prédio, todo mundo amargurado, cabisbaixo. Você precisa ser um farol, irmão, né, que leva esperança para as pessoas. Amém? Jesus era fonte vivificante, de vivificante misericórdia para o mundo. E durante todos aqueles retirados anos em que ele viveu lá, naquela pequena Nazaré, aquele pequeno vilarejo, a sua vida fluía em correntes de simpatia e ternura. E eu e você, irmãos, como temos vivido? Rostinho nosso. Carrancudo, sempre triste, né? Aí chega no trabalho e fala, Deus me livre na igreja desse moço aí. Né? Ele deve apanhar lá, ele chega todo dia assim. Deve levar chicotada, né? Porque ele faz coisa errada. E a penitência na igreja dele, acho que dá chicotada, né? Ele vem sempre triste, né? Como tem sido, irmãos, a sua fisionomia, o seu tratar, né? Chega de manhã no trabalho, fala bom dia para a faxineira, para o vigia, para o porteiro. Fala, bom dia, bom dia. Talvez seja o primeiro que ele vai receber, o único do dia. Caixa do supermercado, né? Bom dia, tudo bem? Josimara, lê o crachá, fala o nome. Viu, irmãos? Eu vou no pedágio, eu estou 50 metros lá e estou olhando. Claudineia, chega a 30 metros, 20, Claudete. Aí já, 15 metros antes, né? Já sei que é Claudete.
Claudete, 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 para não esquecer. Aí chega, eu nem olho para a plaquinha. Até assusta nela, né? Bom dia, Claudete! Ela às vezes leva um susto. Abre um sorriso, né? Bom dia. O que é isso? Todo mundo só dá o dinheiro e pega. Bom dia. Claudete falou meu nome. Você sabe, irmãos, que o nome nosso é uma das coisas mais importantes que nós temos, né? E eu e você precisamos valorizar as pessoas, porque era isso que Jesus fazia. Você precisa chamar as pessoas pelo nome, porque elas se sentem bem. Eu me sinto bem quando falo meu nome. E as pessoas também se sentem. E você precisa chamar as pessoas pelo nome, viu? Porque Jesus chamava. Jesus fazia de tudo para que as pessoas se sentissem valorizadas. Amém? Então, irmãos, não se derreta só para o diretor da empresa, né? Entra lá carrancudo na empresa, não fala nada, mas encontra o diretor. Oh, diretor, Rafael, bom dia, que linda gravata. Vou pegar um chá, o senhor não quer também? Não adianta, né, irmãos? O cristão tem que ter uma vida coerente. Coerente é fazer sempre a mesma coisa, não importa a circunstância. Amável, gentil, cortês. Amém? Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincar em sua inocente alegria, as criaturinhas dos bosques, os animaizinhos, os pacientes, animais de carga, né? Todos se sentiam mais felizes por sua presença. E você, irmãos, lá no trabalho, lá na escola, todo mundo se sente mais feliz pela sua presença? Se você se mudasse da rua que você mora hoje, e aí? Qual seria o comentário geral? Ninguém ia perceber? Eu falo, nossa, mudou, cara bacana, meu, não acredito, onde ele foi, hein? E aí, como seria? Se você saísse do trabalho amanhã, mudasse de escola, e aí? Qual seria o impacto naquelas pessoas que te cercam? O que eles iam pensar? Estava orando por isso. Ainda bem que ele foi, né? E daí, irmãos? Vale a reflexão, não vale? Quer ser cristão? Precisa pensar nisso. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, foi ele que criou tudo e mantém o mundo hoje e vai voltar logo? Amém? Detinha-se, parava para aliviar um pássaro ferido. E um cachorrinho mancando, ele ia lá, cuidava, né? Ele era atento, né? A essas coisas. Ele atraía a simpatia de todos os corações, mediante a capacidade que revelava de se compadecer a todos. De todos, né? Olha aqui, curando enfermos, né? Essa era a vida de Jesus. Por isso que os animaizinhos tinham os seus covis, né? Para deitar a cabeça, para dormir, os seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, de tanto que ele trabalhava pelas pessoas. Muito bom, irmãos. Sua vida quieta e mesmo o silêncio das Escrituras a respeito dos primeiros anos da sua vida ensinam uma importante lição. Quanto mais simples e tranquila a vida de uma criança, quanto mais livre de despertamentos artificiais, celular, tablet, televisão, tal, e quanto mais em harmonia com a natureza, andar de bicicletinha, jogar bola, bolinha de gude, jogar peão, fazer buraco na terra. Natureza. Tanto mais favorável é ela ao vigor físico e mental e à robustez espiritual. Amém? Quer que uma criança seja saudável? Tira um pouco o celular, né? Pouco tempo, meia hora por dia, 1 hora, põe ela em meio à natureza. Mas eu moro em prédio, tal, mas tem ali um parquinho que a prefeitura criou, que tem uma graminha, entendeu? Mostra a formiguinha, deixa ela sentada ali, põe o pé dela descalço naquela grama, deixa ela subir numa árvore, né? Contato com a natureza, ela vai crescer melhor, física, mental e espiritual. Jesus é o nosso exemplo, desde pequenininho ele é o nosso exemplo, não só no seu ministério. É, porém, na vida doméstica que ele é o modelo de todas as crianças e jovens. E todo jovem que segue o exemplo de Cristo na fidelidade e obediência em seu humilde lar, jovem que faz o que é para fazer lá na sua casa, faz direitinho, sabe o que acontece? Pode reclamar, pedir para si mesmo aquelas palavras proferidas em relação a Jesus, por Deus o Pai. Deus o Pai falou alguma coisa para Jesus. E jovens, crianças,
Todos nós que obedecemos a Deus, inclusive em especial lá no nosso lar, podemos reclamar para nós aquilo que foi falado para Jesus. Que foi falado a respeito dele pelo Pai, por intermédio do Espírito Santo. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, a quem cuido, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Isaías 42:1. Amém? Quer você ser abençoado por Deus, cuidado como uma joia rara dele? Quer? Eu quero. Seja obediente ao Senhor, faça aquilo que é certo, estude a Bíblia, tenha uma vida coerente, fora das páginas da letra da Bíblia, viva a essência da Bíblia, o amor, solidariedade, tente imitar Jesus no seu dia a dia, ao cumprimentar as pessoas, ao cuidar das pessoas, ao se interessar pelas pessoas, ao sair do conforto do seu lar para dar um estudo da Bíblia, ao abrir o seu lar para um pequeno grupo. Você tem dificuldades, eu também tenho. Deus sabe das suas limitações, mas Deus sabe aquilo que você pode fazer. Amém? E Deus vai abençoar a sua vida se você continuar sendo diligente, fazendo com todo o empenho e todo o coração aquilo que Ele pede para ser feito. Amém? Deus abençoe grandemente vocês e que eu e você possamos ter um caráter cada dia mais parecido com o desejado de todas as nações. Amém? Logo Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Vamos fazer oração para nós terminarmos? E aí, o irmão Paulinho, na hora que nós terminarmos, vai colocar uma música bem bonita para nós sairmos felizes, né? Porque a igreja começa quando o culto termina, viu? Daqui a pouco vai começar a verdadeira igreja de Jesus lá na rua, no seu lar, amanhã cedo no trabalho, na escola. Amém? Igreja de Jesus atuante lá fora. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e o nosso Salvador, nós somos muito felizes e gratos pela mensagem que o Senhor nos passou nessa noite. Que o Senhor molde a nossa vida com o Teu Santo Espírito e que possamos ter Cristo Jesus como o nosso maior exemplo, não só no seu ministério, pouco mais de 3 anos, mas desde a sua infância, Senhor Deus, que possamos aprender com Jesus a sua vida, o seu estilo de vida, a sua consagração diária para com o Senhor, que possamos imitá-lo e assim, moldados e capacitados pelo seu Santo Espírito, ao sairmos do nosso lar, possamos ser uma bênção no meio em que nós vivemos, agentes transformadores de outras vidas e instrumentos de salvação em Tuas mãos. Ajude-nos a permanecermos firmes e fiéis, focados como Jesus era, porque sabemos que logo Jesus vai voltar para nos buscar e Ele ficará muito feliz por ter nos salvos a nós mesmos e também aquelas pessoas pelas quais nós trabalhamos. Abençoe cada irmão aqui, cada amigo, cada família, nos guarde com seus santos anjos e que ao sairmos possamos brilhar para as pessoas que cruzarem o nosso caminho, hoje, amanhã, ao longo da semana, possamos brilhar a luz e o amor de Cristo Jesus para todas elas. Obrigado por tudo. No nome santo e poderoso de Jesus, que logo vai voltar para nos buscar, nós lhe pedimos e agradecemos tudo isso, entregamos a nossa vida e as decisões que tomamos aqui nessa noite em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Tenham todos uma boa semana. Espero ver cada um de vocês em breve. Se não aqui na terra, na eternidade.